Ele nasceu com a maldição da gula. Foi desprezado e maltratado por ser considerado inútil, mas depois que acidentalmente matou um bandido, ele descobriu que pode roubar as habilidades dos outros devorando a alma deles. Debaixo da luz da lua vermelha, no alto de uma rocha, um cara mascarado com uma espada de aura roxa encara inúmeros seres demoníacos. Eles partem para cima dele, mas antes que possam fazer algo, todos são fatiados num piscar de olhos, enquanto o homem mascarado diz que quer mais e mais. O episódio começa com esse cara que parece um mariachi mexicano sendo perseguido pelos monstros do início. Ele implora por socorro, mas é surpreendido por um dos goblins que pula na carroça. 2 aventureiros aparecem a cavalo e derrubam o monstrengo, e com isso mais aventureiros surgem para ajudar, eliminando as criaturas rapidamente. Depois dessa luta, somos levados até o castelo daquele reino. Lá, há um garoto de guarda no portão que está todo maltrapilho e com a barriga roncando, falando consigo mesmo que está com muita fome. Enquanto isso, o grupo que caçou os goblins, salvando o mexicano, está caminhando nas ruas daquele lugar, comemorando que ganharam experiência, nível e também dinheiro. O garoto ouve eles falando sobre essa caçada, dizendo que jamais poderia fazer isso, e novamente sua barriga ronca alto, fazendo ele pensar consigo que é um inútil com um estômago que nunca para de roncar graças à habilidade inútil que ele tem. A habilidade de gula, mas ele diz que pelo menos tem um emprego. Mas essa tentativa de ser positivo não dura muito tempo, porque logo em seguida vemos os cavaleiros sagrados chegando na cidade. Enquanto seguiam pela rua, um dos comerciantes sem querer deixa uma laranja cair, e ela encosta nos pés de Rado. Imediatamente o homem se aproxima para pedir desculpas. No entanto, o cavaleiro se irrita e dá um chute nele. O vendedor tenta se explicar, mas Rado considera isso ainda mais insolente da parte dele. A cavaleira Memil se aproxima e adverte o vendedor sobre o perigo de confrontar um deles, dizendo que ele poderia ter a cabeça cortada se continuasse com suas afrontas. Sabendo disso, o vendedor pede desesperadamente por misericórdia, e nesse momento, ambos são contidos pelo outro cavaleiro sagrado. Ele diz ao homem que desta vez perdoará suas ações, mas assegura que será somente dessa vez em um tom de ameaça. Rado comenta que o vendedor teve sorte de sair ileso. A cena volta ao garoto que novamente está com o estômago roncando. Nisso, descobrimos para onde os cavaleiros sagrados estavam indo, assim que ouvimos um deles chamar pelo nome do protagonista. Seu nome era Fate. E ao se dirigirem até Fate, o cavaleiro com cabelo de e-girl, que se chama Rafale, pergunta se ele fez um bom trabalho no lugar deles. E assim que o garoto responde que sim, Rafale atira algumas moedas de cobre aos pés de Fate, dizendo que esse era o pagamento dele. E com uma cara medonha, ele diz para ele pegar aquelas moedas. E assim que ele se abaixa para pegá-las, um dos cavaleiros pisa na mão dele com força, dizendo que ele é tão sujo que nem o notou. E ao ouvir o estômago de Fate roncando, o cavaleiro Rafale diz que desse jeito vai fazer parecer que eles nem dão comida a ele. Fate recebe um chute logo em seguida, enquanto o acusam de estar tentando envergonhar a família Vlerick, que é a família desses 3 cavaleiros. Enquanto é agredido e insultado, Fate pensa consigo que nesse mundo há pessoas que possuem coisas e as que não possuem nada. Nisso, Memil se aproxima dizendo que alguém com habilidades inúteis como a dele só ganha dinheiro graças à misericórdia dos cavaleiros sagrados, e que por isso ele deve a vidinha dele a eles, então deveria ser grato. Ainda caído, ele conclui o pensamento de antes, dizendo que habilidades são poderes especiais dados pelos deuses. Então é isso que diferencia ele dos outros. Ele não possui poder algum, apenas uma gula insaciável. Rafale, o cavaleiro com cabelo de e-girl, explica que quando ele não faz o serviço direito, isso acaba refletindo negativamente na imagem deles, os contratantes. Então, ele o manda se levantar logo, e assim que ele tenta, Rado pisa em seu rosto, enquanto Rafale diz que cachorros desobedientes precisam ser bem disciplinados. De repente ouvimos um grito falando para pararem. Quem apareceu era outra cavaleira chamada Roxy, dizendo que tratar os cidadãos que eles prometeram proteger assim não é a atitude de um cavaleiro sagrado. E ao ouvir isso, Rado e Memil olham para ela com desprezo, e ela continua dizendo que guardar o portão é tarefa dos cavaleiros sagrados, algo que deveria ser responsabilidade deles. Ela pergunta indignada se ele acha que esse tipo de tratamento é necessário. Rafale responde de forma cínica, dizendo que também é dever deles proverem emprego para os que não têm, e que a forma como ele e ela tratam Fate é apenas uma divergência de opinião profissional. Com isso, eles se retiram dali. Roxy então vai correndo até Fate e estende sua mão, perguntando se ele está bem. Ele responde que sim, e vê Rafale olhando irritado para ele. Enquanto isso, Roxy diz carinhosamente para Fate ficar quietinho, para que assim ela
consiga limpar o sangramento em seu rosto. Ele agradece a ajuda e ela diz que essa é a atitude esperada de um cavaleiro sagrado, ajudar quem precisa. Mas obviamente, ela dá um tratamento mais carinhoso para Fate. Ela também pede para trocarem os turnos, assim ela vai guardar os portões agora. Assim que Fate entrega a bandeira, ela chama ele pelo nome e diz que se esse tipo de coisa acontecer novamente, ele deve contar a ela. Mas ele diz que está tudo bem, que já está acostumado com isso. Então ele pede licença e sai, enquanto Roxy olha para ele preocupada. E ao anoitecer em uma taverna, Fate está comendo enquanto relembra as palavras gentis de Roxy, mas pensa consigo que sabendo como aquele cavaleiro é, nem dá para saber o que ele faria se soubesse que Fate estava pedindo ajuda para Roxy. Por isso ele pretende não arriscar envolver Roxy nisso. E enquanto come, o dono da taverna pergunta a Fate se ele apanhou de novo, alertando que se isso continuar ele vai acabar igual ao outro cara. Ele então agradece a refeição, paga e sai dali. E andando pelas ruas, ele reclama de sua gula incontrolável e inútil enquanto sua barriga está roncando. Ele diz que gostaria de ter nascido com algo mais útil, nem que fosse para ser um mercador ou artesão. Mas infelizmente não tem como mudar isso. Se você não tem nada, você fica preso em ser um perdedor. De repente, ele percebe 3 sombras no alto de um muro pulando, identificando eles como ladrões. Então, imediatamente ele corre para avisar Roxy, e assim que ela fica sabendo, pede para Fate ficar no lugar dela enquanto derrota os bandidos. Logo depois dela sair, Fate ouve de longe o som da batalha, e inesperadamente, um dos ladrões com o braço cortado está vindo correndo em sua direção tentando escapar. Fate fica assustado e tenta fugir, mas ele lembra que Roxy confiou a ele a guarda do portão. Então, para não causar problemas para ela, ele resolve lutar, dizendo que até mesmo ele consegue com o ladrão ferido daquele jeito. E ao matá-lo, ele fica levemente aliviado até que ouve uma voz de sistema dizendo: a habilidade Gula foi ativada, aumentando o status. A habilidade Identificar e Telepatia foram adicionadas. Tudo isso enquanto ele visualizava uma tela de status, onde mostrava seus níveis e suas skills. Ele entra em estado de choque ao ouvir isso, se perguntando o que raios tinha sido isso. Mas antes que pudesse raciocinar, ele ouve Roxy correndo em sua direção, chamando desesperadamente por ele. E enquanto corria, ela notou o bandido morto no chão e continuou correndo na direção de Fate, perguntando se ele estava bem, se estava ferido, e pensando consigo que estava muito preocupada porque ele não parecia bem. E após esse pensamento, Fate reage surpreso, dizendo que isso foi como se ele tivesse ouvido a voz interna dela. Ela pergunta se tem algo de errado, e ele só responde que não está ferido. Então, mais uma vez, ele ouve os pensamentos dela, que estavam dizendo que ela estava feliz em saber que ele estava bem. E assim que Roxy solta sua mão e diz que precisa reportar isso aos superiores, ele para de ouvir seus pensamentos. Ele diz a Roxy que ela pode levar os créditos por tudo. Ela até tenta contestar, dizendo que ele matou um deles, mas ele menciona o nome de Rafale, fazendo ela perguntar se isso causaria problemas para ele. Mas, na verdade, ele estava pensando que isso poderia causar problemas para ela. É então que ela diz que sem ele, ela poderia ter falhado, e pensa em uma forma de agradecê-lo adequadamente. É aí que ela pergunta se ele gostaria de trabalhar para a família Hart, ou seja, a família dela. Ela encoraja Fate dizendo que ele pode decidir seu futuro, e não precisa continuar vivendo dessa forma. Então, depois de refletir rapidamente, ele diz que será uma honra servir Roxy-sama, fazendo ela ficar sorridente. Mais tarde ainda, no lugar onde dormia, ele nota que seus status estão com 3 dígitos, e se pergunta o que é a habilidade de identificar e telepatia que adquiriu. Nisso, ele imediatamente se lembra de quando ouviu os pensamentos de Roxy, fazendo ele entender a habilidade. Ele então pensa que com status assim, ele deve conseguir derrotar monstros. É então que no dia seguinte, ele vai até um comerciante de armas, mas no que o comerciante vê que ele só tem 2 moedas de prata, ele diz que não dá pra comprar uma espada com aquela miséria. Isso faz Fate pensar que essas 2 moedas de prata foram tudo que ele conseguiu juntar, mesmo fazendo 5 anos desde que veio pra capital. O comerciante então lhe diz que no máximo ele pode pagar pelas armas lixo que estavam no barril. O protagonista pensa que é melhor que nada e usa sua habilidade de identificar para avaliar as espadas, e depois de verificar algumas, ele encontra uma espada negra com algumas gravuras estranhas que estava meio suja e tratada como lixo, fazendo-o pensar que se parece muito como ele. Então de repente a espada chama ele, fazendo Fate se assustar com isso. Ele usa a skill de identificar novamente e vê que a espada se chama Ganância, e nesse momento a espada chama ele de Gula, dizendo que fará valer a pena caso ele a compre. Fate pergunta como ela sabia disso, e a espada apenas responde que eles têm muito em comum. Então ele a leva e deixa as 2 moedas de prata pro mercador.
A cena então muda para o escritório de Rafale, onde Memil está reclamando que Roxy está tentando contratar Fate para a família Hart sem consultá-los, sugerindo que eles deveriam dar uma lição em quem desafia a família Vlerick. E Rafale responde que não vale a pena se dar ao trabalho, pois Fate era substituível. Ela continua reclamando enquanto Rafale explica que os Harts e os Vlericks são parte das 5 grandes famílias que apoiam o reino, então não teria necessidade de complicar as coisas agora. Nesse momento, ele diz que precisa ir para o distrito militar, e no que Memil questiona sobre que tipo de estudo deixa ele tão entusiasmado para sempre ir para lá, ele responde seriamente que é um estudo sobre como tornar-se imortal, mas ela apenas ri, achando que era uma piada. Enquanto isso, em um lugar longe dali, Fate está andando por um campo rochoso, escutando a espada falar Fate Graffiti, tentando gravar seu nome, e naquele instante, a espada avisa que estão vindo, fazendo Fate entrar em estado de alerta. Rapidamente, um Goblin pula em sua direção, mas é partido ao meio, e com isso, a habilidade Gula é ativada, aumentando os status do protagonista. Dessa vez, ele ganhou a habilidade de aumento de força, mas não demora muito para mais Goblins aparecerem, levando Fate a se defender de vários ao mesmo tempo. Mas, em contrapartida, a cada monstro que ele matava, a sua habilidade de Gula era ativada, roubando os status dos Goblins, fazendo com que ele ficasse muito mais forte para enfrentar o próximo. E enquanto o tempo passava, a única coisa que se ouvia era a voz do sistema falando: a habilidade Gula foi ativada. Com isso, a maior parte de seus status agora estão acima de 1000 e novas habilidades apareceram. A espada então diz que agora ele deve estar satisfeito, e Fate nota que desde então sua barriga não roncou nenhuma vez, dizendo que isso nunca tinha acontecido antes. Ele se questiona falando que achava que as pessoas nasciam com as habilidades que poderiam ter, e a espada responde que ele pode agradecer a habilidade de Gula por isso, explicando logo em seguida que normalmente os status aumentam em batalhas, e com base na experiência, o nível sobe. Mas com a skill de Gula, a coisa era diferente. Essa habilidade rouba status e habilidades, como se devorasse a alma do adversário ao matá-lo. E tudo isso ao custo de não ter experiência, ou seja, é por isso que ele está no nível 1 e nunca vai sair. Porém, seus status e habilidades só vão crescer mais e mais. Fate pergunta como a espada sabe de tudo isso, e ela novamente responde que é porque eles são iguais, e diz que a habilidade de Gula que ele tem é algo que ele não vai querer que os outros saibam, porque é uma das habilidades que desafiam as leis divinas. Então Fate chega à conclusão de que é melhor ele lutar sozinho, mas a espada diz que agora que ele empunha ela, ele não está mais sozinho. E depois de conversarem, Fate decide que é hora de ir embora, mas a espada diz que antes de ir, ele precisa cortar a orelha dos Goblins para poder ter dinheiro. Chegando o pôr do sol, ele caminha pelas ruas com as 2 moedas de prata e 80 de bronze que os 38 Goblins renderam, feliz por isso ser o suficiente para comer carne. E ao dizer isso, a espada diz que a manutenção dela vem primeiro, que Fate deve cuidar dela como se fosse uma joia. E enquanto Fate reclama da espada da ganância ser muito gananciosa, um cara segurando uma garotinha esbarra nele. Assim que ele tenta se levantar, a garotinha toca em seu braço, como se estivesse pedindo ajuda. E nesse momento, ele ouve a voz interna dela gritando por socorro. E ao olhar diretamente para ela, ele vê que ela está aterrorizada, e no que o cara sai puxando ela, Fate usa a habilidade identificar, mas ele tinha uma habilidade que ocultava suas habilidades. A espada então pergunta o que Fate fará, e ele diz que obviamente algo precisa ser feito. Então, seguindo o sequestrador, ele chega a um armazém onde a garota está acorrentada, chorando, enquanto o cara diz que ela será o brinquedo dos cavaleiros sagrados. E ao ver que ele aterrorizando a garotinha, Fate quase reage, mas a espada diz que esse cara é durão, e essa é a última chance dele voltar atrás, fazendo Fate pensar que finalmente ele tem algum poder, então não pode simplesmente ignorar alguém sofrendo. O episódio começa mostrando um convento onde uma freira está explicando que a deusa Laplace é a criadora do mundo, e que quando deixou esse mundo para trás, ela deu uma bênção para as pessoas, que é as habilidades especiais que elas nascem. Ela pede para as crianças agradecerem a Laplace pela refeição que estão comendo hoje. No entanto, a freira nota que uma das crianças não estava comendo nada, e também estava cabisbaixa. Então, ela se aproxima do garoto e pergunta o que havia de errado. O menino então diz que a deusa era injusta, porque deu aos cavaleiros sagrados habilidades incríveis, enquanto ele só recebeu uma habilidade ruim. A freira então tenta consolá-lo, explicando que há muito tempo, quando a deusa Laplace protegia o mundo, não havia habilidades status e nem monstros. Todos viviam de forma igual. Enquanto a criança chora dizendo que queria ter nascido nessa época, uma outra freira aparece dizendo que procurou Sahara pelos arredores, mas não a encontrou, e saiu correndo para procurar pela cidade. A cena muda
muda para a menina sequestrada do episódio anterior, onde o sequestrador está intimidando ela com chutes e ameaças, querendo fazer ela chorar ainda mais, dizendo que ela vai ser o brinquedo dos Cavaleiros Sagrados. Quando ele sai dali, Fate aparece na frente da menina dizendo que vai ficar tudo bem. E assim que ele termina de tirar as correntes dela, o sequestrador aparece falando que sempre tem uns idiotas com senso de justiça que tentam ajudar. Fate aponta sua espada para ele, mas ele continua falando enquanto anda em sua direção, fazendo a menina ficar ainda mais assustada, agarrando a camisa de Fate. E enquanto ele pensa que precisa levar ela até um lugar seguro, a espada diz que teve uma ideia. Ela diz que o sequestrador acha que Fate é mais fraco, então eles deveriam tirar vantagem da confiança dele, dizendo para Fate correr com a menina para trás das caixas. E no que o cara se aproxima, Fate empurra as caixas. Ele até consegue desviar, mas Fate surge por cima delas com um ataque, apesar de que isso só causou um arranhão no rosto do bandido. O cara começa a usar sua habilidade de lâmina afiada. Então a espada da ganância diz para ele acertar o sequestrador através da arma. Fate então faz um parkour pulando pela caixa e dando o golpe por cima, quebrando a espada e acertando o bandido. Após ser derrubado, Fate interroga ele perguntando quem mandou sequestrar a criança, e assim que ele diz que não vai dedurar ninguém, Fate enfinca a espada bem no corte que havia feito, perguntando quem foi o lixo que contratou ele. Então ele rapidamente diz que foi Rado, o cavaleiro sagrado da família Vlerick, fazendo Fate ter um choque ao relembrar daquele maldito. Após isso, Fate sai com a garotinha dali, e enquanto caminham, ele ouve o estômago dela roncar. Então diz que vai levar ela para comer algo e pergunta qual seu nome. Ela diz que se chama Sahara, ou seja, é a garotinha daquele convento que estava desaparecida. Depois que ele compra espetinho de carne para eles, ela come chorando porque era a primeira vez dela comendo carne, e por conta disso, Fate dá a ela seu espetinho também. E ao levar ela até a igreja e deixá-la em segurança com a freira, Fate relembra de seu pai e diz à garotinha as mesmas palavras que seu pai havia falado para ele, dizendo que se puder rir das coisas por mais ruins que estejam, um dia a felicidade chegará para ela. E depois de se despedirem, a espada diz que agora ele tem a técnica de espada de uma mão, e explica que com habilidades de técnicas, ele poderá ter artes e técnicas secretas. E no caso da técnica lâmina afiada que ele roubou do sequestrador, ele consegue atacar 2 vezes no tempo de um ataque, fazendo Fate pensar que se o bandido tivesse usado essa técnica antes, ele estaria com sérios problemas. A espada diz que a verdade é que as batalhas dependem de sorte no momento, e que não há garantias de que o mais forte vencerá. Isso faz Fate pensar em ficar mais forte ainda, mais forte ao ponto de vencer sem nunca depender de sorte. E aproveitando o momento, a espada lembra a Fate que amanhã é o primeiro dia de trabalho dele com a família Hart, e pergunta se ele vai com essa roupa esfarrapada que está usando, fazendo Fate entrar em desespero e urgentemente comprar roupas novas. E enquanto isso, no bar que Fate costumava frequentar, um dos clientes está conversando com o dono do lugar, dizendo que Mason Sama foi derrotado por um dragão divino no continente de Galia. Sendo assim, Roxy seria a sucessora na família Hart, deixando claro no diálogo que Mason era o pai dela. O homem continua falando que o pai dela é quem mantinha os Cavaleiros Sagrados no controle, e que agora sem ele, nem mesmo Roxy será capaz de segurá-los, se referindo aos irmãos Vlerick. No outro dia, Fate caminha pelo distrito dos Cavaleiros Sagrados, chegando até a mansão da família Hart, ficando impressionado com o tamanho do lugar. E perto dali, em uma fonte, ele ouve Roxy chamá-lo, dizendo que estava esperando por ele. Ele fica sem reação, fazendo ela perguntar o que houve. Então ele diz surpreso que não é nada, é só que ela está linda, e por causa disso, ele ficou sem palavras. Ao ouvir isso, Roxy fica surpresa e tímida, com as bochechas coradas. Após isso, ela guia ele pelo lugar, chegando até um túmulo. Ela diz ao falecido pai que aquele é Fate, e irá trabalhar com eles a partir de hoje, e acha que a casa deles ficará mais animada novamente. Ela então explica para Fate que 5 dias atrás, seu pai encontrou um dragão divino e acabou morrendo. O anime explica brevemente que Galia é um continente dominado por monstros, e um dos grandes deveres dos Cavaleiros Sagrados é contê-los. Roxy diz que esse ano era a vez da família Hart, mas que apesar de ser um trabalho perigoso, não era para ser algo mortal. Ela diz que um dragão divino que nunca saiu de sua toca por mais de 1000 anos aniquilou todo o exército do pai dela. Isso faz Fate pensar consigo que Roxy estava numa situação dessas, e ainda se preocupou com ele, mas mesmo assim, ele não foi capaz de perceber. Ela então se vira para ele e diz que não precisa fazer essa cara, que a partir de agora, eles vão manter essa família animada juntos. Ela pergunta para Fate se pode contar com ele, e ele responde que será um prazer. Então ela estende a mão, e no que ele está prestes a apertar a mão dela, ele lembra da sua habilidade de telepatia, e imediatamente desvia a mão e aponta para um lugar aleatório. E para sorte dele, uma empregada se aproxima
aproximava, fazendo a situação parecer menos estranha. Roxy apresenta Fate para ela, e ela se apresenta como Haru, a governanta da família. Ela logo diz com uma cara assustadora que ele deve se comportar apropriadamente agora que ele é um servo da família Hart. Mas não demora muito para ele deixar ela louca, porque na primeira refeição dos servos ele estava comendo a carne feito um cachorro faminto, enquanto todos os outros criados estavam impressionados e achando engraçado. Após isso, a cena muda para Fate trabalhando com jardinagem, aparando as plantas enquanto conversa com outros 2 servos. Um deles fala que já se passou uma semana desde que Fate começou a trabalhar ali, e que de começo achou que ele era só um esquisitão que ficava falando sozinho com a espada. Nisso, a barriga de Fate ronca alto, deixando os 2 homens surpresos porque eles tinham acabado de almoçar. Fate então apenas desconversa dizendo que deve ser fase de crescimento. Enquanto interagem, a governanta Haru se aproxima dizendo que Roxy está chamando ele para o chá. E ao chegar lá, Roxy o serve perguntando se ele já se acostumou com o trabalho, mas dessa vez ela chama ele pelo apelido de Fei. Mas Fate fica só pensando que está ficando cada vez com mais fome. Roxy continua chamando ele várias vezes pelo apelido que deu, até que ele relembra de seu pai o chamando dessa forma, mas ele continua perdido em seus pensamentos, ignorando Roxy sem perceber. Ela pergunta o que houve, e ele diz que o falecido pai dele também o chamava assim, contando que seu pai foi morto em uma caça aos monstros após Roxy ter perguntado. Ele então pergunta por que ela está usando Fei, e ela diz que é um apelido para Fate, dizendo que ele é praticamente da família, deixando Fate envergonhado, dizendo para Roxy chamar ele só de Fate mesmo, mas ela diz que se recusa a fazer isso. Nesse instante, ele acaba apagando e caindo no chão. Depois ele acaba acordando em seu quarto e lê o bilhete que Roxy havia deixado para ele, dizendo para ele tirar o dia de folga e descansar direito no próximo dia. Fate pergunta para a espada da ganância o que estava acontecendo com ele, e a ganância responde que a sorte foi lançada, dizendo que uma vez que a gula sente o gosto das almas, não tem mais como parar. Quanto mais ele devorar almas, mais forte vai ficar, e quanto mais devorar, mais fome vai sentir. Sendo assim, ele está fadado a consumir almas até o dia de sua morte. E se ele não comer almas, vai acabar morrendo de fome ou então enlouquecer e atacar qualquer um em seu caminho. A ganância continua explicando, dizendo que quando a fome dele estiver no limite, ficará visível em seus olhos. Então Fate se olha no espelho e vê que seu olho agora está completamente vermelho. E durante aquela madrugada, Fate sai com um capuz e diz que os aventureiros parecem deliciosos, mas num bom sentido, ou nem tanto, já que isso é por causa do aumento de gula que está ativado, sendo isso o motivo pelo qual os olhos estão vermelhos. A ganância explica que o aumento de gula é um poder temporário que permite o uso mais efetivo da habilidade gula, dando a ele visão noturna e a localização das presas pelo cheiro, além da vantagem de que presas com status mais baixos que o dele ficarão paralisadas de medo. É por isso que durante sua caçada naquela madrugada, os goblins estavam todos parados, e depois que derrotar todos facilmente, ele ainda sente que não é o suficiente. Então a espada sugere que ele vá para a floresta dos hobgoblins. Os goblins de lá são bem maiores, mas mesmo assim ele derrota todos com facilidade, enquanto pensa em quantos mais precisa derrotar para se livrar dessa fome. E depois de um tempo, seu olho vermelho some, e ele descansa sob a pilha de hobgoblins que ele derrotou. Mas de repente, ele ouve a terra estremecer com estrondos que se aproximavam cada vez mais, até que ele avista um Goblin Rei, e usa sua habilidade de identificar para ver os status do bichão. A espada fala que não muita diferença de status entre eles, então Fate pergunta o que é essa habilidade de regeneração de saúde, e a ganância responde que é uma habilidade que cura as feridas, permitindo continuar lutando mesmo se estiver gravemente ferido. E enquanto Fate observa o Rei Goblin silenciosamente, o monstro se senta e começa a devorar um humano já morto, fazendo Fate quase vomitar. Ele então sobe no alto de uma árvore e pula atacando o braço direito do Goblin, conseguindo cortá-lo. Mas graças à habilidade do Goblin, ele ainda pode continuar lutando e imediatamente ataca Fate várias vezes, fazendo-o desviar. Com isso, a ganância diz que Fate não vai derrotá-lo se só ficar fugindo. Então Fate parte para cima com um ataque direto derrotando o monstrengo. Depois disso, a espada diz que ele pode acessar o primeiro nível dela com os status que tem agora. Basta ele entregar seus status como uma oferenda, que então vai liberar a primeira forma da ganância. Fate pergunta de quanto ela precisa, e a espada diz que tem que ser tudo. Fate rejeita dizendo que aí já é demais, mas a espada convence ele falando que se ele não fizer isso, vai perder o direito de usá-la, concluindo que ou ele fica forte sozinho, ou deixa ela forte também, e assim eles trabalham juntos. Então ele escolhe dar seus status, e a espada começa seu processo de transformação pegando os status de Fate. Após isso, vemos a nova forma da arma, que se transformou em um arco
arco mágico. A ganância diz para Fate testá-la no Goblin, que estava observando eles há um tempo, falando que ele não precisa se preocupar com as flechas, basta puxar e elas aparecerão, e ele também pode mirar de qualquer jeito que irá acertar, afinal é um arco mágico. Após acertar, ele corta a orelha do Rei Goblin e deixa na porta da igreja, assim eles podem ter uma condição melhor por um tempo. O episódio começa com Fate dando um grito com alguém que estava tentando passar pelo portão da mansão. A garota toma um susto e faz um beicinho dizendo que ele a assustou. A garota era Roxy. Ela então se aproxima de Fate e fala sussurrando no ouvido dele que estava vestida assim porque iria fazer uma inspeção secreta na cidade, fazendo então ele entender o porquê ela estava disfarçada de camponesa. Nisso, ela diz para ele não contar para ninguém, e assim que ele diz que irá voltar para o trabalho, ela o puxa dizendo que teve uma ótima ideia, falando para Fate que ele irá ser sua escolta e acompanhar ela durante a inspeção. E assim que eles chegam, Roxy fica animada, correndo pelas ruas como uma criança, fazendo isso nem parecer um trabalho, e sim um encontro. Fate diz para ela ter calma, mas acaba chamando ela pelo nome verdadeiro. A espada alerta que se ele fizer isso as pessoas vão descobrir, e Roxy se aproxima pulando igual um coelhinho, falando também que as pessoas vão notar que ela é a Cavaleira Sagrada se ele chamar de Roxy. A espada da ganância manda um "eu te avisei", e Fate manda ela calar a boca. Roxy fica confusa pensando que era com ela, mas ele desconversa dizendo que não foi nada, e ela então diz que ele pode chamar ela de Rocky para manter o disfarce. Nisso, a espada faz um comentário sarcástico dizendo que esse nome não mudou praticamente nada, e Fate novamente manda ela calar a boca. Roxy acaba abaixando a cabeça pedindo perdão por ser tão chata, pensando que ele estava falando com ela. Fate fala desesperado que não é nada disso, mas a coitada diz com uma cara bem triste que ele acabou de mandar ela calar a boca. Ele novamente fala que não é nada disso, que ela não está sendo chata, e Roxy fala que então tá tudo bem, explicando que acabou ficando empolgada demais com a ideia de sair junto com ele. E após ela dizer isso, os dois ficam envergonhados com o clima de romance que acabou surgindo. E nesse momento a espada faz um comentário sobre esse clima de pombinhos entre eles, e Fate fica ainda mais irritado, pegando ela e novamente mandando calar a boca. Mas Roxy diz que não vai deixar ele tratar a arma desse jeito, entendendo que todo esse tempo ele estava conversando sozinho com a espada, mesmo que isso não faça sentido e seja estranho. E com isso, ela diz que nunca tinha olhado para a espada dele antes, fazendo ele pensar nas coisas que a ganância disse sobre ele poder acabar enlouquecendo por causa da gula, levando ele a pensar também que não pode deixar ela descobrir sobre essa habilidade. E nessa hora, ele acaba deixando a espada cair, mas Roxy pega ela e pede para deixar ela ver. E assim que tira a bainha, ela diz que ele deveria cuidar melhor dela, e que vai levar Fate até o ferreiro da família Hart depois. Ele agradece e continuam andando direto para a feira da cidade. E ao passar por um comerciante que vende uvas, ele fala que elas foram colhidas pela manhã nos vinhedos da família Hart. Nisso, Roxy quase acaba revelando que ela era a Cavaleira Sagrada ao falar que as uvas foram feitas na casa dela, mas Fate, com a ajuda da espada, rapidamente diz que ela tem um parente que trabalha para os Harts, e o comerciante acaba sendo convencido. Mas mesmo assim, o disfarce de Roxy estava por um fio, porque nesse momento, alguém grita que um dos Cavaleiros Sagrados está chegando. É então que um cavaleiro de cabelo vermelho anda pelas ruas da feira, enquanto todos estão apavorados de medo, já sabendo o quão horríveis eles são. Nesse momento, a barriga de Fate ronca alto, fazendo o cavaleiro perguntar com raiva quem foi, se dirigindo diretamente até Fate logo após de perceber que era ele. E para não causar mais problemas, Fate se ajoelha pedindo perdão. Mesmo assim, o cavaleiro está prestes a pisar nele quando Roxy grita mandando ele parar. O cavaleiro para e acaba achando o rosto de Roxy familiar. E então todos ao redor começam a suspeitar que ela era a Cavaleira Sagrada Roxy-sama. Nesse momento, a espada diz para Fate fingir ser o namorado dela e ser bem grudento. Assim ninguém iria desconfiar. Fate acaba ficando surpreso com a ideia, repetindo o que a espada falou ao ponto da Roxy escutar. Então ela mesma acha uma ótima ideia e puxa ele pelo braço, perguntando por que ele não comeu o café da manhã que ela preparou. Ela e ele acabam ficando corados de vergonha, e ela completa a atuação dizendo que se ele não comer da próxima vez, ela não fará mais. Roxy vira para o cavaleiro pedindo desculpas, diz que fará ele comer direito da próxima vez e sai agarrada com Fate. O cavaleiro fica sem entender direito, enquanto o povo ao redor diz que realmente não tem como ser a Roxy, afinal, cavaleiros sagrados não sabem cozinhar. Então, eles vão direto para um canto num beco, enquanto Roxy ainda está agarrando seu braço feliz, pensando consigo que nunca tinha agarrado o braço de um homem antes, e que seu coração ainda está batendo forte por causa disso. Fate acabou ouvindo esses pensamentos, ficando envergonhado, puxando o braço rapidamente e pedindo desculpas pela situação. O bichinho tapado, hein? Mas ela diz que está tudo bem e que até se acostumou, e logo depois desconversa falando sem jeito que deveriam continuar a inspeção. Depois do momento fofo, Roxy para em frente a uma lojinha de joias. Fate fica surpreso, e ela responde dizendo que por ser uma garota ela também se interessa por essas coisas. Ela então pergunta
pergunta ao vendedor se aquelas pedras também eram joias, e ele responde que são minérios brutos, e não tem como saber se tem uma joia lá dentro até abrir, ou seja, é algo tirado na sorte. O comerciante então diz que irá fazer um desconto para ele presentear a namorada, fazendo Fate ficar um pouco surpreso e envergonhado. Já Roxy age normalmente, apenas agradecendo e dizendo que não vai precisar. Então eles saem dali e enquanto caminham Roxy pergunta se Faye conhece algum guerreiro que está na ativa trabalhando, mas nessa hora, acabam voltando sua atenção para os dois homens que estavam falando sobre o rumor dos goblins mortos por um monstro que vaga por aí. Nesse momento, Roxy vai até eles perguntando se eles podem falar com mais detalhes sobre esse monstro. Eles dizem que não, que ela deveria perguntar para guerreiros. Então eles saem e ela pergunta para Faye se ele pode levar ela até onde tem guerreiros, fazendo Fate perguntar se essa inspeção era para investigar isso. Ela responde que sim, que está investigando sobre o monstro que ronda a cidade. Nesse momento, Fate pensa consigo que esse monstro, na verdade, era ele. Então depois disso, Fate leva Roxy até a taverna que ele costumava comer depois do trabalho, deixando o dono muito surpreso que ele ainda está vivo. Ele então apresenta Roxy como Rocky, dizendo que ela é uma colega do novo emprego. E o dono do bar diz que ele fez um bom trabalho em aparecer assim depois de tanto tempo, e ainda por cima com uma namorada. Fate responde que não é nada disso, e pensa consigo que Roxy poderia ficar ofendida com esse tipo de coisa. Nisso, ela acaba quebrando o copo com a mão e o dono diz para não se preocupar porque são poucos os que não conseguem controlar sua força e acabam quebrando os copos ali. Mas a espada diz que não, que a aposta que ela estava é pensando no fato de que todos presumem que eles são namorados por realmente parecerem, fazendo Fate pensar na mesma coisa e acabar também quebrando o copo com a mão. E enquanto comem, o dono fala que ouviu que um guerreiro foi caçar e encontrou um monte de cadáveres de goblins com as orelhas intactas, lucrando bastante com isso. Roxy então conclui que só poderia ser um monstro que talvez tivesse vindo de outra região. Nesse momento, o velho Ad entra na taverna e após se sentar, explica que a teoria popular é de que o monstro é um Lich e por ser uma grande ameaça, os cavaleiros sagrados vão agir diretamente contra ele. A espada diz que se os adversários deles vão ser os cavaleiros sagrados, eles não vão ter chances com os status atuais de Fate, já que não faz tanto tempo desde que ele ofereceu todos seus status para liberar a primeira forma da espada. Enquanto isso, Fate está mais preocupado com o fato de que Roxy pode se juntar à caça e ver ele daquela forma. Após isso, um grupo de guerreiros entra no bar e logo um deles vai incomodar Roxy, dizendo para ela ir se divertir com eles. E assim que ele a toca, Fate se levanta e puxa a espada, mas antes que ele possa reagir, ela joga o cara longe direto na parede. Ela acaba tendo que revelar sua identidade após perceberam que só podia ser uma cavaleira sagrada para fazer isso. E imediatamente os três se ajoelham pedindo perdão e que ela poupe a vida deles. Roxy faz um discurso dizendo que odeia o fato dos cavaleiros sagrados serem temidos, que eles deveriam proteger o povo e tudo mais. E depois eles ficam se divertindo no bar, rindo e até fazendo queda de braço. Sinceramente, a construção dessa cena não fez o menor sentido, já que ela tem que proteger quem é intimidado e não quem intimida. Depois disso, Roxy leva Fate no ferreiro para dar um trato na espada. E após saírem dali, Fate agradece a ajuda e ela diz que na verdade é ela que deveria agradecer, pois graças a ele, ela conseguiu descobrir mais sobre o monstro. Com isso, Fate questiona o motivo dela não saber sobre a caça que os cavaleiros sagrados fariam, e ela diz que a família Vlerick está controlando as informações e não contando nada para ela. Nesse momento, eles ouvem a voz de Rado e a de uma criança gritando, e ao chegarem no local, eles veem ele puxando uma criança à força enquanto ela chora. Roxy imediatamente pergunta o que eles pensam que estão fazendo e manda Rado soltar o garotinho. Roxy pede para Fate ajudá-lo, então Fate pega Rado pelo pulso e aperta para ele soltar, fazendo Rado reclamar da dor. Após isso, Roxy pergunta a Rafale por que ele não informou sobre a caça ao monstro que estavam planejando, e ele responde com um tom de arrogância que imaginou que ela estivesse sofrendo com o falecimento do pai. E depois que eles saem, eles descobrem que o garotinho estava perdido e então ajudam a procurar a mãe dele. E enquanto procuram, Fate relembra de uma vez em que se perdeu também, logo após o pai dele morrer e ele se mudar para a capital, se perguntando o que será que aconteceu com a cavaleira gentil que ajudou ele, que aliás, se parece muito com a Roxy, só que de cabelo curto e mais velha. E após procurarem até o entardecer, eles acham que é melhor o garoto passar a noite na mansão da família Hart e continuarem procurando no dia seguinte. Mas nesse mesmo momento, a mãe da criança aparece chamando por ele. E assim que ele vai com a mãe, Fate diz que é melhor eles voltarem para não terem problemas com a Haru. Então Roxy chama ele de Faye e com essa carinha fofa pergunta se quando eles forem levar uma bronca, ele vai estar junto com ela. Ele diz que sim e ela sorri dizendo para voltarem logo para casa. Depois de voltarem, eles levam a bronca e já no quarto, Fate pergunta para a espada uma forma de caçar monstros sem que Roxy descubra. É então que no dia seguinte, ele sai para comprar uma máscara que distorce a percepção, fazendo ele parecer diferente para qualquer um. Mas antes de sair do comércio, ele compra um daqueles minérios brutos para Roxy e entrega para
ela como presente, dizendo que é uma forma de agradecimento por tudo que ela fez por ele. Assim que ela quebra, abre um sorriso grande porque veio um minério azul e ela fica encantada com o quão linda era a joia. A cena então muda para uma reunião dos Cavaleiros Sagrados, falando que irão discutir a excursão para o continente de Galia, terminando o episódio desse jeito, mas em breve volto para trazer os próximos episódios. Enquanto isso, você pode conhecer novos animes em outros resumos aqui do canal, é só clicar para dar uma olhada. Então, se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.